irmãos, boa noite, graça e paz. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo número 33. Salmo de número 33. Eu convido você a ler comigo aí da sua casa. O salmo que tem na minha Bíblia o título Louvor ao Criador e Preservador. Diz assim: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia de bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-nos todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. O verso 6 diz que os céus por sua palavra se fizeram, e pela palavra do Senhor tudo que nós conhecemos foi criado. Ele é o nosso Deus criador, criador de todo o universo, de todas as coisas. No finalzinho o salmista diz que a nossa alma espera no Senhor, porque Ele é nosso auxílio, porque Ele é o nosso escudo, é quem nos protege no dia do mal, é quem está conosco no dia a dia. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Estamos aqui para adorar com o coração alegre. E eu convido você a curvar sua cabeça e neste momento orar conosco. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua imensa misericórdia, muito obrigado pela tua imensa graça, meu Deus. Somos gratos a Ti pelo sustento de nossa alma, pelo sustento de nossas vidas em Ti, meu Deus. Por mais que estejamos nessas circunstâncias, nessas situações, nós sabemos que o Senhor está no controle, o Senhor governa tudo e todos, e o Senhor está sempre conosco, nos ajudando, nos fazendo glorificar o Senhor e amar o Senhor, meu Deus. Obrigado também pela Tua misericórdia demonstrada na cruz, em nos perdoar, obrigado pelo Teu amor. Nos ajude sempre a ser gratos ao Senhor, confiar no Senhor, descansarmos no Senhor, e assim também pregar a Tua palavra para outras pessoas, também pregar a Tua grandeza, a Tua beleza, a Tua majestade, para quem quer que nós encontremos, meu Deus. Obrigado por tudo, obrigado por nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Bendize, ó minha alma, o Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Pai querido, eu te adoro porque para isso que eu fui criado, essa é a razão da minha existência, Senhor. E mesmo eu sendo pecador, sendo falho, sendo pó,
E o Senhor sendo soberano, Rei de todo o universo, Criador de todas as coisas, ainda assim o Senhor se importa comigo a ponto de entregar o seu próprio Filho na maior prova de amor que poderíamos ter. Por isso, Pai, eu te adoro. Por isso, Pai, eu sou grato. E te entrego, Senhor, a minha vida em adoração. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na tua presença neste momento, junto com os nossos irmãos, te adorando. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus Criador, Deus que fez todas as coisas, que nos criou, é o Deus que está conosco, Pai, no dia a dia. E por isso nós estamos aqui nessa noite, com nosso coração alegre, cheio de júbilo, para te adorar, reconhecer que o Senhor é o nosso único Rei, para te exaltar, ó Pai, para cantar louvores, para ouvir a tua mensagem. Fala conosco nessa noite, nós estamos aqui, ó Pai, para te adorar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós vamos agora continuar nossa adoração cantando louvores. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo,
enchas meu universo e sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo e enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Boa noite, irmãos, graças a Deus. Vamos continuar louvando a Deus.
lá de São José do Barreiro. Boa noite, segunda Igreja Presbiteriana de Barra Mansa, querida Igreja da Vila Maria. Quero trazer para você, eu estou aqui dentro do templo da minha igreja, saí um pouquinho para gravar esse vídeo, quero levar a você a mensagem da Palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero falar de ações de graças e de louvar a Deus. A Bíblia fala também que o mundo não nos entende. Eles às vezes acham que nós somos loucos. Na realidade, nós somos sábios. Porque a gente lê a palavra de Deus e a gente sabe que Ele está falando. Dar graças a Deus, mesmo em meio a tudo isso que a gente está passando. Como a gente aqui, dentro de um templo, ao invés de ver as pessoas aqui nos bancos, a gente escuta eco. Mas tem um texto também na palavra de Deus que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem alegria dos átrios da casa do Senhor. Goze de satisfação em saber que o templo, parede, nos espera em breve. Louve a Deus pela sua vida e por tudo que você tem passado. Mesmo em tempos tão difíceis como este, a graça do Senhor está junto conosco. Graças a Deus que nós somos vitoriosos e a nossa vitória vem no nome de Jesus. Quero orar com você, segunda Igreja. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de falar com irmãos que tanto me alegram a vida quando falam comigo também. Que o Senhor os proteja onde estiverem, assim como aqui na nossa cidade, em São José do Barreiro. Obrigado, Deus, por gozar das infinitas bênçãos que vêm da graça do Senhor. Louvado seja o Senhor, até pelo período de pandemia, porque nós devemos dar graças por tudo, porque nós estamos aprendendo alguma coisa com isso. Fale ao coração de nós todos no culto dessa noite, e que o Senhor use a instrumentalidade do Teu Espírito na vida do pastor Edivaldo, e que nós possamos ser abençoados pelo poder do Teu Espírito agindo em nós, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz de Cristo. Em breve, eu espero que a gente possa matar nossa saudade de vir à casa do Senhor. Olá, irmãos, boa noite. Bom estarmos juntos mais uma vez. Que alegria poder estarmos juntos, louvando ao Senhor, adorando o seu santo nome e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. O Salmo de número 103 diz assim, a partir do versículo 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de todos os que o temem. O nosso Deus tem um amor infinito por cada um de nós. O desejo de Deus é que nós estejamos sempre afastados do pecado e Ele, de todas as formas, Ele nos livra e nos ajuda para que possamos não cometer os pecados. Mas, acima de tudo, Ele desceu a esse lugar onde derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos lavar de todos os nossos pecados. Vamos louvar ao nosso Deus. Bendize, ó minha alma,
ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece de todos aqueles que o temem. Alice, ora pra gente, por favor. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e como tem cuidado de nós. Neste momento, Senhor, nós te pedimos que esteja perdoando os nossos pecados, ó Pai, que derrame sobre nós a tua misericórdia, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, ser limpos, ó Pai, lavados no sangue do Cordeiro, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos, ó Pai, pela sua misericórdia. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Boa noite, amada igreja de Vila Maria. Boa noite, amada igreja de Bananal. E você que nos acompanha, que não é da igreja de Vila Maria nem de Bananal, Deus abençoe. Agora que já lemos a palavra de oração, já fizemos orações de louvor e adoração, já tivemos cânticos espirituais, agora está chegando a hora da gente ouvir a palavra do Senhor através do teu servo.
E neste momento nós vamos estar deixando 2 versículos que está em Atos 10, 1 e 2 e versículo 33, para que o teu servo esteja trazendo a mensagem aos nossos corações. Atos 10, 1 e 2. O centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Versículo 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te. Fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, pronto para ouvir tudo que o Senhor ordenou da parte de Deus. Deus abençoe a palavra do Senhor. Centurião Cornélio, era romano, mas ele mandou chamar Pedro, que Pedro tinha uma palavra para ele e para a família. E quando Pedro chegou, estava ele, toda a sua família e alguns amigos. Então Cornélio se levantou e falou para Pedro: Pedro, estamos todos aqui para ouvir da parte de Deus o que ele mandou você falar. E nesta hora, queremos dizer para o pastor que vai trazer a mensagem, que o povo estão assentado em suas casas para ouvir de Deus aquilo que Deus tem a falar através do teu servo. Que Deus esteja abençoando ricamente a palavra do Senhor em nossos corações. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós queremos agora interceder pela mensagem que vamos ouvir. Só esteja iluminando o teu servo, que fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias agora em Lucas capítulo 15 e vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 15 de Lucas, que fala sobre júbilo no céu. Eu queria tirar o tema nessa noite do versículo 7 do capítulo 15 de Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 7, quando diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu queria pensar junto com os irmãos essa noite sobre 3 motivos de júbilo e de alegria no céu. 3 motivos para alegrarmos o céu. Há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O primeiro motivo de júbilo no céu é quando ovelhas são reencontradas, como diz aqui no versículo 5. Achando-a, põe-no sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria e de júbilo na presença do Senhor. O Senhor joga a ovelha no ombro e fica feliz. Então, o primeiro motivo de júbilo no céu que nós encontramos no texto é quando ovelhas são reencontradas, como diz o versículo 5. Mas o segundo motivo de júbilo no céu também é quando as dracmas são reencontradas, quando os talentos são reencontrados, como diz o versículo 9. E tendo achado, reúne as amigas, reúne as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E há uma grande alegria no céu quando as dracmas são encontradas, e a gente vai entender isso melhor depois, quando estivermos estudando, então, essa mensagem do Senhor. Mas o terceiro motivo de júbilo do céu e de alegria no céu é quando os filhos são reencontrados. Diz o versículo 32, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queria pensar junto com os irmãos hoje, então, sobre os 3 motivos de alegria no céu. O primeiro motivo, quando ovelhas são
reencontradas, quando o pastor reencontra as ovelhas. Segundo motivo, quando talentos são reencontrados, quando as mulheres levam a sério o procurar as dracmas perdidas dentro do seu lar e reencontram então as dracmas perdidas que se perderam dentro do lar. E o terceiro motivo é quando os filhos são reencontrados. Eu queria pensar hoje com os irmãos sobre essa possibilidade do capítulo 15 nos dar de produzirmos alegria no céu, de vivermos a alegria do céu. E o primeiro motivo, irmãos, é quando ovelhas são reencontradas. Olha o versículo 5 diz assim: achando a ovelha, coloca sobre os ombros, cheio de alegria. É interessante, irmãos, porque esse contexto da ovelha perdida é um contexto onde tem 100 ovelhas, né? A música antiga nos diz, eram 100 ovelhas todas no aprisco, né? Mas de repente o pastor foi contar e lhe faltava uma. E o pastor foi atrás procurar a ovelha perdida, mas a gente pensa, né? Se no aprisco tem 100 ovelhas e se somente uma se perdeu, esse pastor talvez tivesse sido um pouco negligente de deixar as 99 ovelhas no aprisco e correr atrás de uma ovelha somente. A ovelha é uma entre 100 e mesmo assim o pastor neste contexto ele vai atrás da ovelha. E eu queria entender isso com os irmãos, estudar o texto junto com os irmãos nessa noite. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Versículo 1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Olha quem vai atrás de Jesus para ouvir a mensagem de Jesus. Publicanos e pecadores, gente diferente. Muitas vezes vinham cobradores de impostos, gente desonesta, gente estranha, que tinha um desejo tremendo de ouvir Jesus falar, que queria ouvir a mensagem de Jesus. Eles vinham atraídos pela graça do pastor, eles vinham atraídos por Jesus. E aqui a gente vai encontrar no versículo 1 essas ovelhas perdidas que têm necessidade de Jesus. São elas, os publicanos e pecadores. Vinham atraídas pela graça, vinham cheios de pecado para se encontrar com Jesus, estar com Jesus e ouvir alguma coisa de Jesus. Eram ovelhas aqui de má fama, ovelhas que naquele contexto eram desonestas, ovelhas estranhas. Mas vamos pensar, irmãos, será que existem ovelhas honestas, existem ovelhas de boa fama? A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram e carecem de Jesus. Jesus, quando olha para esses pecadores do versículo 1, ele olha para eles com muito carinho. Jesus conversa com eles com muito carinho. São ovelhas perdidas que têm necessidade de ouvir uma boa palavra do pastor Jesus Cristo. Os publicanos e pecadores também representam o povo perdido, representam as ovelhas perdidas. Eles são perdidos, irmãos. Eles precisam de Jesus. Eles têm necessidade de ouvir a voz de Jesus. Só que pasmem, há dois tipos de gente perdida no versículo 1 e no versículo 2. Os primeiros perdidos aqui são os perdidos do versículo 1, mas o versículo 2 também traz outros tipos de perdido. Olha o que diz: e murmuravam os fariseus e escribas dizendo, eles recebem pecadores e comem com os pecadores. As primeiras ovelhas perdidas aqui, os publicanos e pecadores, são pecadores assumidos. São perdidos e assumidos. Nós somos realmente gente pecadora. Mas o segundo tipo de perdido desse contexto aqui são os fariseus e escribas, que criticam a ação de Jesus em relação aos perdidos, dizendo, este recebe pecadores e ainda come com os pecadores. E aí começaram a diversas queixas agora dos líderes religiosos, um grupo de perdidos questionando Jesus, se relacionando com perdidos. Como é que ele pode fazer amizade com esse tipo de gente? Como é que ele pode receber esse tipo de gente? Como é que ele pode se alimentar com esse tipo de gente? Como é que ele pode? Pensa, meu irmão. Jesus chega e os pecadores agora, os perdidos, se aproximam dele e os outros perdidos criticam a ação dele, dizendo como que ele pode se misturar com esse tipo de gente. Como é que ele pode se misturar com esse tipo de gente que não vale nada? Como é que ele pode se alimentar com eles?
E aí a gente vai pensar agora no contexto das 100 ovelhas, irmãos, e a gente vai ser desafiado a pensar nas 100 ovelhas. A gente vai descobrir, irmãos, que as 100 ovelhas, as 99 que estão no aprisco, representam os fariseus e os escribas. Aquela ovelha que se perdeu representa os pecadores e também os publicanos. E a gente não tem aqui somente ovelhas perdidas que saem do aprisco, a gente tem ovelhas perdidas que continuam dentro do aprisco, questionando, criticando a ação amorosa do pastor. Como assim? A gente pode estar olhando para os ditos perdidos e descobrir que aqueles que estão dentro do aprisco também estão perdidos? Sim. E Jesus conta isso agora, esclarece essa dúvida agora contando 3 histórias, contando 3 parábolas para eles. E o versículo 3 mostra a primeira parábola. Então lhes propôs Jesus uma parábola, lhes propôs Jesus uma história. E a gente vê nessa história Jesus falando de festa no céu. Festa no céu quando os perdidos são reencontrados. Mesmo que os perdidos sejam pessoas do aprisco, mesmo que os perdidos sejam pessoas que se desviaram do aprisco há muito tempo e estão longe do aprisco também há muito tempo. E o versículo 4, Jesus diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo somente uma, não deixa então no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Olha só, irmãos, Jesus está falando de gente perdida. Jesus está falando de ovelha perdida. E Jesus faz uma pergunta meio absurda, uma pergunta meio sem lógica, mas a gente vai responder agora para Jesus, né? A enquete de Jesus é a seguinte: olha só, quem é o homem que possui 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? É a enquete de Jesus. Vamos responder essa pergunta para Jesus. Você tem 99 ovelhas limpinhas no aprisco, e aí uma se perde, uma sujinha, se desvia, vai para longe, e a pergunta de Jesus é: quem é o homem que deixa 100 ovelhas perfeitas no aprisco e vai andar atrás de ovelha suja? Eu acho que a resposta é meio... acho que ninguém. Você tem 99 limpinhas no aprisco e vai buscar a sujinha? De 100, apenas uma ficou presa no deserto. E aí? A gente vai ou não vai buscar? Tem 99 coisas muito bem guardadas e limpinhas e a gente vai buscar a podre, perdida e sujinha? Depende muito, irmãos, de onde nós estamos focados no momento da pergunta. Depende de onde muito nós estamos projetando a nossa fé. Se estamos focados em Jesus, é óbvio que faremos como ele fez. Como ele fez com Cleopas, quando ele vai atrás de Cleopas e seu amigo que estão indo embora. Tem tanta gente lá, tem os apóstolos lá esperando, tem os discípulos, tem as mulheres que serviam Jesus, mas ele vai atrás de Cleopas. Porque Cleopas naquele dia estava perdido, estava desfocado, estava angustiado e precisava de uma palavra do pastor, precisava de uma palavra de Jesus para voltarem para o caminho. Jesus vai atrás, Jesus trata o coração deles no caminho de Emaús. Irmãos, nós somos todos ovelhas perdidas e rebeldes que Jesus veio atrás. Jesus veio atrás da gente. E se a gente perguntar, olha, baseado em Jesus ter vindo atrás da gente, nós vamos ou não vamos atrás daquela que se perdeu? Jesus veio atrás da gente. E será que a gente está pensando em ir atrás daquela que se perdeu? Ou a gente deixa ela perdida, porque afinal de contas ela se desviou do rebanho, então o problema é dela? Nós não somos as ovelhas justas do aprisco. Nós não somos as 99 que se acham justas. Nós somos ovelhas perdidas que fomos alcançados por Jesus Cristo. Eu sou a ovelha perdida que me sentia atraída pelas moitas deste século. Mas Jesus veio atrás de mim. Nós somos as ovelhas corruptas e pecadoras. E Jesus veio atrás da gente. Parece que ninguém está muito disposto a fazer isso, mas Jesus, ele fez. Jesus condescendeu, Jesus desceu, Jesus veio atrás do Edivaldo, Jesus veio atrás de você. Talvez a gente diga para Jesus: eu não vou atrás de ninguém, porque é loucura fazer isso. Mas ele foi louco e ele veio por causa de você. Ele veio por causa de mim. Ele pagou o preço, ele desceu, ele viveu, ele morreu por mim. E
quando Jesus faz essa pergunta, Ele está mexendo com o nosso coração, Ele está desafiando o nosso coração a fazermos a mesma coisa. A gente precisa ter consciência daquilo que produz alegria no céu, festa no céu. Ovelhas perdidas, resgatadas, produzem festa lá no céu. Os apriscos não deveriam se esquecer disso. As 99 deveriam estar muito angustiadas para buscar aquela ovelhazinha perdida. As 99 deveriam estar chorando porque aquela ovelhinha se perdeu. As 99 deveriam estar montando uma investida de recuperação para buscar a ovelhinha que se perdeu. Se a nossa mentalidade de envolvimento com as pessoas vem da consciência daquilo que é eterno, vem da consciência do bom pastor que veio buscar aquela ovelha, que veio me buscar, então uma de 100 ovelhas tem muito valor. Caso contrário, irmãos, a matemática lógica envolve a nossa vida e a gente acaba deixando as ovelhas perdidas de lado. Afinal, elas mesmas estão perdidas, elas mesmas resolveram se perder. E eu preciso cuidar do aprisco. O que é importante de verdade, irmãos? Jesus quer saber se essas ovelhas deles realmente são importantes para o pastor e também para o aprisco de onde nós pertencemos. 99 ovelhas boas ou uma ovelha que se perdeu? Sabe, irmãos, não tem ovelha boa. As ovelhas são todas perdidas, irmãos. Jesus veio e Ele veio buscar as 100 ovelhas. Só que algumas ovelhas se sentem mais importantes que outras e outras ovelhas se sentem menos importantes. Mas na verdade são todas ovelhas. E o desafio para nós é a gente não continuar perdendo ovelhas desse exército e buscar as ovelhas que se perdem para que elas componham novamente o grande exército das ovelhas amadas por Jesus Cristo. Todas as ovelhas são preciosas de Jesus, até as mais teimosas. Eu acabo pertencendo um pouco a este conselho de ovelhas que são teimosas. Todos somos ovelhas teimosas, este é o nível, irmãos. Os que estão no aprisco são ovelhas teimosas. As que se perderam são ovelhas teimosas. E o comentário dos fariseus para Jesus é: este perde tempo com pecadores sem futuro nenhum. E a pergunta que a gente faz para os fariseus é: quem não é pecador, teimoso e perdido? Talvez algumas pessoas se sintam: eu não sou pecador e não sou perdido. E pensar assim já nos define como pessoas pecadoras e perdidas. E Jesus dá uma aula prática para eles agora. Diz no versículo 5, que achando a ovelhinha, coloca nos ombros, cheio de alegria. Ele encontra, ele acha, ele coloca no ombro, cheio de alegria. É o que ele fez com o Edivaldo, é o que ele fez com você. Ele nos encontrou, nos colocou no ombro, nos treinou, cheio de alegria. Colocou a gente no ombro e começou a nos treinar, irmãos. Começou a falar no nosso ouvido sobre a Bíblia, como ele fez com Cleópas e seu amigo. Começou a discorrer sobre a palavra escrita de Deus. Começou a treinar o nosso caráter para que nós deixássemos de ser ovelhas perdidas. Colocou a gente no ombro, começou a falar conosco. Nos encontrou, irmãos. Nos tornamos importantes para Ele. Nos encontrou todo cheio de alegria. Nos colocou no ombro. O Senhor Jesus me colocou no ombro com 20 anos de idade. E desde então, há 30 anos, o Senhor vem me treinando para que eu aprenda a ouvir a sua voz. Eu também sou uma ovelha teimosa. Eu também sou uma ovelha perdida. Nós somos as ovelhas perdidas, irmãos. Somos mais parecidos com as ovelhas perdidas que se perderam do que com as ovelhas justas que estão protegidas no aprisco. Aquelas que se acham justas, protegidas no aprisco, estão cheias de desafios para cumprirem, para voltarem a ser pessoas cheias do Espírito Santo e se preocuparem com ovelhas que se perdem. Nós somos a ovelha perdida. Jesus nos encontrou, Jesus nos colocou no ombro. Parece ser coisa rápida, essa coisa de colocar no ombro, mas é demorado, irmãos, porque colocar no ombro significa começar um discipulado inicial, uma disciplina de alma, uma disciplina para aqueles que se sentem pessoas perfeitas. O discipulado inicial, o primeiro amor, o treinamento espiritual, onde Jesus me coloca no ombro, pecador sendo restaurado para ouvir e entender os projetos de Deus e viver em função dos projetos de Deus. Depois a disciplina da alma, quando Jesus vem nos buscar de novo e precisa quebrar as nossas pernas. E Ele vai quebrar as nossas pernas muitas vezes para que a gente olhe para o pastor e deixe de se desviar do pastor. Mas também disciplina no aprisco, quando Jesus mostra
que nós nos esquecemos de onde viemos e nos esquecemos de ir até onde Ele quer que vamos. E por isso Ele pergunta: vocês acham muito errado deixar o aprisco e buscar ovelhas perdidas? Qual é o pastor que deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma? Ele se chama Jesus Cristo, irmãos. Que Jesus arranque de nós, irmãos, tudo aquilo que nos atrapalha de servi-lo, tudo aquilo que tira a nossa teimosia, e nos ensine a buscá-lo, nos ensine a buscar ovelhas que estão perdidas. Diz o versículo 6 também assim: irmãos, e indo para casa, reuniu os amigos, reuniu os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Como que Jesus tem prazer em buscar o perdido, jogar no ombro, levar para casa e fazer festa. Ele nos leva de volta para o aprisco e faz festa conosco e chama todo mundo, reúne os amigos, reúne os vizinhos e faz festa, porque Ele está promovendo a nossa maturidade, e maturidade produz celebração. A nossa maturidade adora o Senhor Jesus Cristo, porque na nossa maturidade nós entendemos que estávamos perdidos e fomos encontrados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Versículo 7 vai dizer assim: digo-vos que assim haverá muito maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas a pergunta é: quem não necessita de arrependimento? Isso é um pensamento de fariseus e escribas. Um pecador arrependido produz mais festa no céu do que 99 ovelhas justas. Olha o recado da graça de Jesus aí: 99 ovelhas que não precisam de arrependimento. Ajuda então quem precisa de arrependimento. 99 ovelhas devem produzir então mais ovelhas. Ovelhas que não precisam de arrependimento, ovelhas que não precisam de treinamento, são ovelhas que estão gerando ovelhas. Ovelha que não gera ovelha precisa de arrependimento. Ovelha que não se comporta como ovelha precisa de arrependimento. Ovelha que não se preocupa em celebrar e produzir alegria no céu precisa de arrependimento. Nós somos as ovelhas de Jesus e precisamos de avivamento individual diário para não nos perdermos na visão santa, da visão santa que o pastor deixou para nós. O pastor nos buscou, irmãos. O Senhor Jesus se preocupou conosco. Se Jesus vai atrás daquela ovelha que andava no rebanho e hoje não caminha mais no rebanho, então eu também tenho o privilégio, talvez a obrigação de insistir mais, de orar, de acreditar na recuperação dessas ovelhas. Nós não podemos desistir, nós não fomos autorizados a desistir. Ainda que essas ovelhas sejam teimosas, ainda que sejam publicanas e pecadoras, ainda que sejam gente da pior espécie, nós não fomos autorizados a desistir dessas pessoas. Jesus nunca desistiu de mim. Eu não posso desistir dos maus acabados como eu sempre fui, como eu mesmo sou. O aprisco ou a igreja nunca foi e nunca será um ambiente de gente pronta, mas será sempre um ambiente de gente que está em treinamento espiritual. Todos estamos ainda perdidos em alguma área da nossa vida espiritual. O aprisco das 99 ovelhas nunca foi perfeito. Daí ouvir isso, irmãos, dói ouvir isso, porque o aprisco não se movimenta mais em relação a Jesus e não se movimenta mais em relação às ovelhas perdidas. O aprisco não é perfeito porque tem ovelhas perdidas que precisam de conversão morando dentro do aprisco. Estamos todos em tratamento, somos todos imperfeitos. Eu sou um desses imperfeitos que habitam no aprisco. Os fariseus e escribas eram piores do que os pecadores, porque fechavam as portas para os pecadores e se escandalizavam com Jesus, porque Jesus gostava de andar no meio dos pecadores, para buscar os pecadores, e não para ser mais um pecador. 99 ovelhas justas? Não. Ovelhas que precisavam de treinamento espiritual, ovelhas que precisavam de um sacode espiritual. A gente pode pensar num projeto interessante aqui. Um aprisco de 100 ovelhas não pode celebrar quando está faltando uma ovelha. Um aprisco com 99 ovelhas, quando ela tem 100 ovelhas, ela precisa pensar naquela que se perdeu. Busquemos a ovelha perdida. Tratemos aquilo que está perdido no nosso coração e vamos avivar o aprisco, para que o aprisco também saia em busca das ovelhas que estão perdidas.
Esse é o primeiro motivo de celebração no céu, irmãos, quando as ovelhas são perdidas, são reencontradas. As ovelhas perdidas do aprisco e as ovelhas perdidas que saíram do aprisco. Quem é você, irmãos? A ovelha que está no aprisco ou a ovelha que saiu do aprisco? Todos estamos perdidos quando não estamos cumprindo com o nosso propósito de adorar o pastor, de celebrar o pastor e de ir atrás das ovelhas perdidas que o Senhor mandou que fôssemos atrás. Segundo motivo de júbilo no céu, irmãos, quando as dracmas são reencontradas, quando os talentos são reencontrados. O versículo 9 diz assim: e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei, porque achei a dracma que eu tinha perdido. É interessante isso, irmão. Essa residência aqui é de uma senhora da comunidade aprisco. E essa senhora da comunidade aprisco, ela é uma das 99 pessoas que ficaram no aprisco. Mas notem que a casa dela não está bem. Notem que tem coisa para fazer na casa dela. E essa é a segunda história que Jesus conta. A parábola 2 que Jesus conta aqui. Vamos pensar, irmãos, a noiva, ela ganhava do noivo 10 dracmas, que significava a aliança do noivo. Perder uma das dracmas seria um insulto ao noivo. Perder uma dracma das 10 seria muito ruim para a noiva em relação ao seu noivo. O Senhor deixou a sua noiva bonita, deu de presente para ela 10 dracmas. Ela não pode ser indisciplinada e perder a sua dracma. Isso me faz lembrar dos talentos, irmãos. Ela precisa manter as dracmas que ganhou de Jesus. E olha o que diz o versículo... que diz o versículo 9, né? O versículo 8 diz assim: qual é a mulher? Jesus agora compara, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Olha que interessante. É uma senhora da comunidade aprisco, não é uma ovelha perdida, mas notem que essa senhora que ganhou de presente do noivo 10 dracmas, ela perdeu uma dracma. E agora pensa, como se fosse um anel com 10 diamantes, e de repente ela perdeu um diamante. E aí quando o noivo chega, ele pode olhar para o diamante e dizer assim: por que você não levou a sério a aliança que eu te dei? Por que você não levou a sério os dons e talentos que eu deixei com você? Ovelha para Jesus é tão sério que é uma questão de aliança. E por isso que Jesus faz uma comparação com essa mulher, uma esposa que perdeu a aliança do marido, irmãos. Sabe o que ela faz? Quando ela perdeu a visão da aliança do marido, quando ela deixou de desenvolver os seus dons e talentos, quando ela perdeu a aliança de noivado, a aliança de esposa que o noivo deu para ela, olha o que ela faz no versículo 8. Ela perdeu, então ela acende a candeia, ela varre a casa e ela procura com diligência até encontrar, até reencontrar aquilo que ela tinha perdido. Esse recado, irmãos, é um recado lindo de Jesus para as mulheres da igreja. Esse recado é um recado lindo de Jesus para as mulheres da comunidade aprisco que têm que fazer alguma coisa dentro da sua casa quando começa a perder a visão da aliança que Jesus tem com elas. Olha a comparação linda, irmãos. Uma esposa que perde a aliança do marido. Ela, o que ela faz? Ela vai acender uma lâmpada, ela vai olhar em cada cantinho da casa para encontrar essa aliança. Mas a primeira coisa que ela faz é perceber que a sua casa está escura. Então ela acende a candeia. E a candeia faz a gente lembrar daquelas mulheres, daquelas 5 virgens, daquelas 10 virgens que estão com suas lâmpadas agora, esperando e aguardando o noivo voltar. 10 noivas. E faz pensar, irmãos, que se a gente percebe na comunidade aprisco que a casa da gente está escura, ao ponto de a gente não conseguir perceber onde está aquilo que Jesus deu para a gente, então está na hora de acender a lâmpada. Está na hora de acender a candeia, está na hora de varrer a casa, está na hora de procurar diligentemente aquilo que Jesus deu para a gente e a gente deixou de lado e a gente perdeu. Acender a candeia, varrer a casa e achar o que se perdeu. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, irmãos. E olha, se a gente prestar atenção nesse contexto, tem coisas se perdendo nesse contexto. Os publicanos e pecadores eram os perdidos declarados, mas os fariseus e escribas eram os perdidos velados. Eles se achavam não perdidos, enquanto os pecadores se achavam perdidos. Enquanto a gente não percebe que perdeu aquilo que Deus deu, a gente não acende a lâmpada.
A gente não varre, a gente não faz faxina, a gente não procura, a gente não é diligente. Os publicanos se encostam em Jesus agora para ouvir da graça. Os fariseus se encostam no legalismo para se acharem melhor e julgar todo mundo, se colocar por cima de todo mundo. Essa mulher perdeu a sua dracma preciosa que havia ganhado do noivo e ela precisa resgatar essa dracma. O que o noivo deu para a gente e a gente perdeu? O que Jesus deu para as casas? O que Jesus deu para os lares? O que Jesus deu para os apriscos? Que os apriscos perderam, que as famílias perderam, que as mulheres perderam. Nós somos igualzinhos a essa mulher, irmãos, que perdeu alguma coisa no aprisco. Essa mulher perdeu a aliança, perdeu 1/10 da aliança que o Senhor tinha dado para ela, mas dava para resolver isso, dá para resolver isso. Ainda que tivesse perdido todas as dracmas, dá para resolver isso, ainda dá para resolver isso, irmãos. É só acender a candeia, é só colocar azeite na candeia. Acende a candeia, meu irmão. Se o seu lar está em trevas, acende a candeia. Mulheres de Deus, se o lar de vocês está em trevas, acende a candeia dentro de seus lares. Coloca azeite nas lâmpadas, se enche do Espírito Santo, procura conhecer muito a palavra escrita de Deus, enche a sua vida para que você encontre, reencontre aquilo que Jesus já deu de presente para você. Acende a candeia. Se o seu lar está em trevas, acende a candeia. Coloca azeite na sua lâmpada, minha irmã, e busca aquilo que está perdido. Senhoras eleitas da comunidade Aprisco, o que somente vocês podem encontrar dentro do lar de vocês? Será que é o marido que está perdido? Será que é um filho que está perdido? Como é que está a vida devocional nos lares, mulheres de Deus? Como é que está a vida espiritual dos seus filhos? Como é que está o seu zelo e cuidado pelo seu marido? Como que a gente busca aquilo que se perde dentro dos nossos lares? Jesus ensina aqui, irmãos, acende a candeia. Percebe nas trevas que se tornaram a sua casa e acende a candeia. Enche as lâmpadas de azeite. Vamos buscar consertar o aprisco perdido. Mulheres de Jesus, noivas do noivo, tirem seus lares das trevas, acendendo essa candeia apagada. A mulher sábia acende candeia nas trevas. A mulher sábia encontra o que o lar perdeu. A mulher sábia leva de volta, traz de volta para si a visão da aliança que Deus deu. Jesus ajude as amadas e abençoadas esposas e mulheres de Deus a encontrarem o que se perdeu nos seus lares. Lembra, irmão, onde você deixou a candeia acesa, irmã? Onde está a candeia vazia? Lembra, irmão, candeia vazia não serve para nada. Mantém tudo escuro do mesmo jeito. Candeias vazias geram apriscos doentes e apriscos frios. Acendam as candeias apagadas e então façam uma faxina santa nos seus lares até encontrar a dracma perdida. Seja uma dracma perdida, talvez você tenha perdido 2 dracmas já do noivo, talvez você já tenha perdido todas as dracmas do noivo. Mas acende a candeia hoje em nome de Jesus, meu irmão. E sai procurando no seu lar, onde estão a falta de zelo com os projetos, onde está a falta de zelo com os projetos escritos do Senhor. Resgata o seu lar em nome de Jesus. Mulher sábia edifica a sua casa. A mulher ímpia destrói a sua casa com as próprias mãos. Quando achar, meus irmãos, aquilo que está perdido na sua casa, quando encontrar, aí você chama as suas amigas, aí você chama as suas vizinhas, e aí você faz uma festa e dá o testemunho para elas, diz o versículo 9, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a dracma que eu tinha perdido. Voltar para o primeiro amor dentro do lar, voltar para a palavra escrita de Deus, voltar para um tempo de joelhos na presença do Senhor. Voltar para tempos devocionais como Maria tinha na presença de Jesus, ao ponto de estar aquedada aos seus pés, e tendo encontrado, reúna as amigas, reúna as vizinhas e conta para ela, e diz assim para elas: alegrai-vos comigo, porque eu achei a aliança do meu noivo, a aliança que eu tinha perdido, voltou para mim, avivou em mim a visão da presença de Jesus. Esse é o maior projeto de evangelização que existe nos bairros. Mulheres com candeias acesas, que põem o lar em ordem espiritual, que procuram a aliança do noivo.
O melhor agente de bênção na vizinhança são mulheres que chamam as amigas e vizinhas para contar o que Jesus fez nos seus lares, o que Jesus está fazendo no seu lar, meu irmão ou minha irmã. O que Jesus tem feito no seu aprisco, o que Jesus tem feito no seu lar. Conta para as tuas amigas, chama as vizinhas e faz o projeto Amiga e Vizinha. Projeto interessante para a gente viver. Busque ovelhas para celebrar festa no céu. Projeto 2. Busque amigas e vizinhas para celebrar as tuas vitórias espirituais do Senhor por causa da aliança que Ele fez com você. É a aliança que às vezes a gente perde. O Senhor se alegra quando buscamos manter intactas as dracmas que o Senhor nos deu. A aliança que Ele nos deu. Primeiro dentro de casa. A pergunta que eu queria fazer, minha querida irmã, a sua amada, a sua lâmpada, a sua candeia está com azeite? Como é que está o seu aprisco? Como que os teus vizinhos olham para o seu aprisco? Olha que avanço maravilhoso, que desafio maravilhoso. Quando eu percebo que meu lar está em trevas, quando eu acendo a candeia, quando eu varro a minha casa, faço uma faxina na minha casa, uma faxina nos meus filhos e descubro onde estão as dracmas perdidas. Aí eu me lembro que eu posso celebrar a minha vitória, chamando as minhas amigas e as minhas vizinhas para celebrar junto comigo. Sabe por quê, irmãos? Nossos vizinhos, os publicanos, os pecadores, muitas vezes não são influenciados, não são transformados e vivem uma vida separada, distinta do Senhor. É porque nosso lar está escuro. É porque a aliança se perdeu e porque nossa candeia está vazia. Aí os vizinhos não são transformados, não são influenciados, não há festa, não há celebração, não há alegria, não há aliança, não há noivo. A gente pode avivar a nossa vizinhança, mulheres de Deus, nós podemos avivar a nossa vizinhança. Quando acendermos as nossas candeias, quando fizermos uma faxina nos nossos lares, começarmos a olhar a ausência de graça e a desgraça que envolveu o nosso lar, porque nós nos esquecemos da aliança do noivo. E quando então varrermos os nossos lares, aí teremos alegria, amor, paz e muito ânimo para celebrar. E tendo achado então aquilo que Deus deixou para nós de presente, de aliança, a gente pode reunir de novo os amigos, reunir os vizinhos e alegrar-se com eles. E esse é um desafio interessante. Faz quanto tempo que os nossos vizinhos e amigos não nos veem alegres, celebrando Jesus e celebrando a aliança de Jesus? Faz quanto tempo que nós não fazemos um agrado espiritual nos nossos vizinhos, ao ponto de convidá-los a celebrar conosco as nossas vitórias espirituais dentro dos nossos lares? Acende a candeia, meu irmão. Acende a candeia, minha irmã. Vamos fazer diferente. Versículo 10 diz assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há júbilo diante de Deus por um pecador que se arrepende, um pecador que olha um lar abençoado, um lar reestruturado por causa de mulheres santas, de mulheres cheias do Espírito Santo que querem viver para a glória do Senhor Jesus Cristo e que acabam faxinando seus lares, para que seus lares sejam um ambiente então missionário, um ambiente onde se busca ovelhas perdidas. Teu vizinho talvez seja uma ovelha perdida que precisa ver a tua candeia cheia de azeite, que precisa ver a aliança de Jesus de novo na sua vida. Os nossos vizinhos precisam enxergar a graça de Deus na nossa vida. Os nossos vizinhos precisam enxergar a graça de Deus dentro dos nossos lares, para que eles também celebrem conosco, se alegrem conosco e também sejam recuperados e também haja uma festa maravilhosa acontecendo no céu. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, o terceiro motivo para a alegria no céu é quando filhos são reencontrados. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o pastor busca ovelhas. Mas o pastor busca ovelhas que transformam os seus vizinhos para que ovelhas vizinhos sejam também alcançados. Mas o pastor é noivo, o pastor também é pai. E aqui os filhos precisam ser reencontrados. Versículo 32 diz assim: entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Esse teu irmão estava perdido e foi achado. Primeiro o pastor Jesus nos dá o modelo e o exemplo. Depois, as mulheres do aprisco reagem ao exemplo de Jesus. É interessante como a mulher ela é sempre convocada para fazer diferença no seu lar. E depois, irmãos, aqui
Jesus, o pastor, noivo e pai, restaura os dois tipos de perdidos que existem no corpo de Cristo. Os perdidos que estão dentro da igreja no aprisco e os perdidos que estão fora da igreja, vivendo afastado do Senhor. E a gente vai estudar, irmãos, olha que coisa linda, né? Jesus é o pastor que ensina, Jesus é o marido que nos dá dracmas, mas Jesus também é o pai lindo que restaura os perdidos do aprisco e os perdidos que estão fora do aprisco. Versículo 11 diz assim: continuou, certo homem tinha dois filhos, que representam aqueles que estão no aprisco e representam aqueles que estão fora do aprisco. A gente vai encerrar com essa palavra. Um morava no aprisco, um era fariseu e escriba, o outro moraria fora do aprisco, era uma ovelha perdida, pecador e também publicano. Mas tem uma coisa que é interessante aqui, irmãos, eles eram irmãos, filhos do mesmo pai, estavam os dois perdidos e precisavam se restabelecer no meio das trevas, acender as candeias, fazer uma faxina na existência e levar o conhecimento de Deus para seus vizinhos e seus amigos. Versículo 2 diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Versículo 13 diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo então dissolutamente, de modo libertino, de modo devasso. Um libertino, alguém afastado de Deus. Versículo 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ele não escolheu essa vida para ele? Então ele foi morrer lentamente. E aí a pergunta de Jesus de novo: você deixaria as 99 íntegras no aprisco por causa de um homem como esse? Versículo 15 diz assim: então ele foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campus aguardar porcos. Ele foi lidar com um serviço porco, foi lidar com um serviço imundo, indigno para um filho de Cristo. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele começou a ter fome, mas foi ele quem escolheu isso, não foi? Ninguém lhe dava nada. E a pergunta que a gente faz, a pergunta que a gente repete é: será que vale a pena deixar 99 justos, 99 eleitos, 99 ovelhas que não estão perdidas para se preocupar com um homem desse perdido? Então, caindo em si, versículo 17... então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? O perdido vai chegar uma hora que ele vai entender, irmãos, que o mundo só faz ele passar fome. O mundo não tem nada de importante para ele. E aí ele toma uma decisão no versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Não existe lugar melhor, irmãos, do que a presença do Pai. O ambiente do Pai é o melhor lugar do mundo. É na presença do pastor, na presença do noivo, na presença do Pai, que a alma da gente se liberta. É na presença do Senhor que a gente tem vida. Versículo 20: levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu. Pai, eu pequei diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha como que o pastor trabalha o coração das ovelhas. Sabe o que Jesus faz com ele, irmãos? Diz assim o versículo 22: o pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, veste ele com a melhor roupa, põe um anel no seu dedo, põe sandália nos seus pés. Como é que eu trato uma ovelha perdida? Como é que eu trato uma dracma perdida? Como é que eu trato um filho perdido? Como é que eu agora lido com uma ovelha achada? Como é que eu lido com uma dracma achada? Como é que eu lido com um filho achado? Jesus ensina aqui, irmãos, a melhor roupa, anel nos dedos, sandália nos pés. Versículo 23, novilho cevado, vamos fazer festa, porque o perdido foi encontrado.
Este meu filho, versículo 24, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram então a regozijar-se. Olha que interessante, irmãos. Jesus queria que o povo entendesse, que a igreja entendesse, que o aprisco entenda que a grande realização da igreja, primeiro é adorar o pastor, adorar o noivo, adorar o pai e resgatar ovelhas perdidas. Ora, diz assim, versículo 25, ora, o filho mais velho estivera no campo. O filho mais velho é esse que está sempre no aprisco. O filho mais velho é aquele que acha que não dá trabalho. O filho mais velho é aquele que não aceita Jesus se misturar com pecadores, não aceita Jesus se alimentar com pecadores. Ora, o filho mais velho estivera no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas, ouviu as danças. Então ele chamou um dos criados e perguntou, o que está acontecendo? E o criado informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, ele não queria entrar, saindo, porém o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Eu sou alguém fiel do aprisco, eu sou uma das 99 ovelhas do aprisco, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Que indignação é essa, irmãos? Que indignação farisaica é essa? Que indignação dos escribas é essa? Por Jesus amar o perdido, por Jesus restaurar o perdido, por Jesus amar o perdido e matar-se numa cruz do Calvário pelo perdido. Ah, Pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, versículo 30, este teu filho aí, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Que indignação é essa, irmãos? Que indignação é essa? Que síndrome do aprisco perfeito é essa que alimenta a nossa alma e nos posiciona como fariseus, como escribas e não como servos? Que escuridão é essa que entra na nossa casa? Que escuridão é essa que nos faz, que não nos deixa perceber que nós temos perdido a aliança de Jesus com as nossas vidas? Então ele respondeu ao pai, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que é meu também é seu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e também nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, mas agora foi achado. Jesus é o grande pastor, irmãos, que condescendeu, que desceu dos céus para salvar a minha vida, para salvar a tua vida. Ele dá um modelo, ele vai atrás da ovelha perdida. A ovelha perdida sou eu. E aquelas que não se sentem perdidas, o Senhor mostra que elas estão perdendo a aliança que Ele deu para elas. E o Senhor ordena que elas se alimentem com óleo santo, com azeite santo, que alimentem as suas candeias, sejam cheios do Espírito Santo, consertem os seus lares. E que seus lares, então, sejam lares que primeiro o adorem, o celebrem como pastor, como noivo, como pai. E que depois também possam buscar ovelhas perdidas. Que possam buscar amigos, que possam buscar vizinhos. Esse é o projeto do Senhor, esse é o projeto do bom pastor, buscar coisas perdidas. E a primeira coisa perdida que esse bom pastor buscou fomos nós. Ele dá o exemplo para que as mulheres sábias, mulheres do Senhor, consertem os seus lares. Mulheres de Deus, consertem os seus lares. O que seu filho está vendo na internet? O que a sua filha está vendo na internet? Põe esse povo para ler a palavra, irmãos. Devolve dracmas para os seus filhos. Devolve as dracmas da aliança do Senhor para você mesmo. Acende a luz da tua casa, em nome de Jesus. Faz uma faxina no seu lar. Comemora as vitórias que o Senhor vai dar para a sua família. E em nome de Jesus, usa a comunidade aprisco para buscar os perdidos que se perderam, os perdidos que não caminham mais conosco, os perdidos que talvez sejam os nossos próprios filhos, os perdidos que talvez sejam os próprios pais. Vamos resgatar o aprisco, a comunidade do Senhor, e glorificar o nome de Jesus como bom pastor, como excelente noivo e como excelente pai. Que Jesus nos ajude, irmãos. Que
que possamos produzir alegria no céu, que possamos resgatar o projeto que Ele tem para o aprisco, para a comunidade santa do aprisco, para que o aprisco esteja cheio de ovelhas que já foram perdidas, mas que agora foram transformadas pela visão da graça de Deus. Que as nossas candeias estejam cheias de azeite, que as nossas candeias estejam acesas, que possamos começar dentro dos nossos lares um grande avivamento espiritual. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Vamos falar com Ele.
Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, em meu lugar. Boa noite, irmãos. Vamos encerrar o culto orando. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deste o privilégio de estar na Tua presença, para juntos, Deus, adorar o Teu nome, para juntos fazer, Deus, a Tua vontade. Obrigado, Deus, por cada vida que assistiu esse culto, que está participando desse culto. Obrigado porque, Senhor, Tu nos deste a oportunidade de viver na Tua presença, de fazer a Tua vontade e viver, Deus, para cada dia mais glorificar o Teu nome. Agora, Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial por cada vida, Deus, que possamos, Deus, a cada dia mais ser bênção em Tuas mãos e estar disposto, Deus, a cada dia mais buscar o Teu nome, louvar o Teu nome, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Ó Deus, esteja conosco durante a noite de hoje. Dá-nos, Senhor, uma noite de paz na Tua presença. Ó Deus, se o amanhã for nosso, Deus, dá-nos uma manhã de paz, uma manhã na Tua presença, para que possamos cada dia mais, Deus, louvar o Teu nome e engrandecer o Teu nome. Ó Deus, que tudo que formos fazer no dia de amanhã, que possa ser dirigido por Ti, Deus. Que o Senhor possa, Deus, estar preparando, Deus, os nossos caminhos, nossas vidas, para que tudo que formos fazer, que seja para a glória e honra do Teu santo nome. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém, Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de vós, que a doce presença do Espírito, que a graça poderosa invada o coração de cada um de nós. E assim seja por todos sempre. E o povo de Deus diga: Amém. Deus abençoe os nossos amigos, nossas famílias, né? Que Deus abençoe e tenha uma semana abençoada, né? Que a paz seja com os irmãos, o amor com fé, na parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Excelente semana, Deus abençoe a todos.